Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tô bem youtuber mesmo. Pessoal, aula 3 referente às atividades da semana 3, física, terceiro ano. Prestem bastante atenção, esse vídeo de hoje ele envolve cálculo. Então, a partir do momento que você vê uma parte do cálculo que talvez você não entendeu, você para o vídeo, você volta, você anota a sua dúvida. Porque é impossível você aprender cálculo sem ter alguma dúvida. É impossível você aprender uma conta em física, levando em consideração que eu conheço todos vocês, sem que vocês tenham alguma dúvida. Então, assista esse vídeo com bastante calma, anote suas dúvidas, esteja com o PDF da atividade do lado, presta atenção, tá bom? Isso é importante, porque a gente começa cálculo a partir de hoje e isso pode acabar gerando deficiência de vocês para frente. Então, assim, não entendeu, anota. Não entendeu, volta o vídeo, me pergunta depois, tananã, tananã, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, pessoal, por enquanto, eletrostática. A palavra eletrostática, olha a palavra, eletro. Eletro vem de eletricidade? Sim, vem de eletricidade. Mas eletricidade e eletro vem do bichinho chamado elétron. Por enquanto, nós estamos trabalhando com eletrostática, uma eletricidade que está armazenada, está em repouso. A gente não está trabalhando com fios por onde passa a energia elétrica ainda. Então, vamos entender uma linha do tempo aqui, ó. Em 1975, a evolução dos aparelhos eletrônicos e eletroeletrônicos da nossa vida, né? Em 1975, nascimento aí dos pais de vocês, temos aí o gravador de vídeo cassete. Eu não sei se vocês já chegaram a ver uma fita de vídeo cassete. 1975 também, já junto com o vídeo cassete, saiu o CD player, que era o tocador de som, de música, né? Em 1996, vocês estão quase nascendo, lançaram o DVD, né, que é o Digital Versatile Disc, que substituiu o videocassete. Em 1998, temos a televisão em HD, né? Em 2000, temos aí o lançamento do rádio satélite. 2001, o Xbox, né? Nós temos o lançamento aí do famoso videogame Xbox, do primeiro, e da TV de plasma, que a TV então eram tubões, né? Agora TV de plasma. A gente vai para o Blu-ray, que é alta definição além do HD, né? Para substituir o DVD aí. Em 2008 nós temos o OLED TV, que são as telas maleáveis, né? Que são as telas, o touchzinho lá da vida. Em 2009 nós temos o 3D HD TV, que se eu não me engano foi quando lançou o primeiro filme em 3D, que é o filme do Avatar, o azulzinho lá. Em 2010, tablets, notebooks e outros dispositivos com Android, que é uma quase inteligência lá artificial, né? 2011, Ford Focus elétrico, passamos a ter carros elétricos. 2012, Ultrabook. Ultrabook, para quem não sabe, é um notebook extremamente fino, bem mais leve, bem mais fino e bem mais caro. 2013 temos o OLED flexível e carros com tecnologia sem motoristas, né? Já tá em evolução aí, que é o da Tesla. 2014, impressoras 3D e wearables, não sei nem o que é isso. E 2015 nós já temos a realidade virtual, para poucas pessoas, mas nós temos, tá bom? Então vamos à parte física. O modelo que nós conhecemos do átomo é o modelo de Rutherford-Bohr. Vocês aprendem lá na química 3 modelos. Vocês aprendem o modelo de Dalton, Rutherford-Bohr e tem outro lá que eu não lembro o nome agora, me fugiu. Neste modelo de Rutherford-Bohr, que é o mais coerente, que é o adotado hoje, os elétrons eles descrevem órbitas ao redor do núcleo. Nós sabemos que o núcleo tem o núcleo ele é positivo eletricamente, ele contém os prótons que têm carga elétrica positiva, ele tem os nêutrons que têm muita massa, porém não tem carga elétrica nenhuma, e a massa da matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, a massa, a parte que você coloca na balança, é devido ao núcleo. Já a eletricidade que nós temos no nosso dia a dia é graças à manipulação dos elétrons, que estão livres na eletrosfera circulando o núcleo aí. Ao fazer experimentos, ao ir para o laboratório, percebeu-se que o seguinte, que elétron e elétron, quando tentados colocar perto um do outro, eles se repeliam. Quando você colocava um próton perto de outro próton, eles se repeliam. O que se deduziu?
que o próton, na época, se eu tento juntar dois elétrons e eles se repelem, tento juntar dois prótons e eles se repelem, e quando eu junto um elétron e um próton eles se atraem, eles têm cargas opostas, foi aí que eles têm cargas opostas, e que um atrai a carga do outro, o elétron negativo vai atrair a carga do próton positivo. E daí sai aquele ditado, os opostos se atraem. Um elétron de carga negativa e um próton com carga positiva vão se atrair. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, negativo com negativo, repulsão, positivo com positivo, a força entre eles é de repulsão, positivo, e o outro está negativo, está diferente, eu tenho uma força de atração, tá bom? Acontece que para explicar esse fenômeno de atração e repulsão, um cara chamado Benjamin Franklin, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ele propôs o seguinte: se eu estou tendo atração e repulsão, eu tenho que ter uma força envolvida, uma propriedade envolvida. Porque para exercer a força de atração e repulsão, eu teria que ter algo, e esse algo é a carga elétrica. Foi aí que se parou, os caras cientistas da época falaram, eles têm alguma coisa que faz com que eles se atraiam e repelem. O que é isso? Carga elétrica. O elétron ficou com a negativa e o próton ficou com a positiva. E os nêutrons, obviamente, não têm nenhuma carga elétrica. Foi aí que se descobriu, dentro da estrutura do átomo, a carga elétrica. Então, o que é carga elétrica? É uma propriedade da matéria, uma propriedade do elétron, uma propriedade do próton. É algo que o elétron tem, é algo que o próton tem e é algo que o nêutron não tem. É igual massa. Eu tenho objetos pesados e objetos leves. Por quê? O objeto pesado tem mais massa. Então é uma propriedade daquele objeto ter mais massa. É uma propriedade do outro não ter tanta massa. Então a carga elétrica é uma propriedade dos corpos da matéria. Ela está na matéria. Ela está assim porque a matéria é constituída por essas partículas e essas partículas têm carga elétrica. Então, aconteceu, ótimo, beleza, eu descobri que o elétron e o próton têm carga elétrica. O primeiro passo foi esse. Agora, o segundo passo é descobrir quanto de carga elétrica que o próton e o elétron têm. Porque eu já sei que eles têm. E quanto? Quantidade. Vamos falar de número. Eles têm quanto de carga elétrica, né? Aí, um cara muito foda, chamado Robert Andrews Millikan, apresentou o seguinte, na verdade, ele descobriu, né? Ele descobriu um negócio chamado carga elementar. Carga elementar. Vamos pensar na palavra elementar. A carga elementar é o mínimo, é o menor, é a carga mais pequenininha que você acha na natureza. A carga elementar é o quanto de eletricidade que eu tenho em um próton e um elétron. Pessoal, só vou parar aqui só para conferir um negócio. Eu já volto para a aula, tá? Não se preocupem. Ok, tá certo. Perdão, tá? Então a carga elementar é o mínimo que um elétron tem e o mínimo que um próton tem. Lembrando que o próton e o elétron têm a mesma quantidade, porém com sinais diferentes. Então vamos olhar aqui esse valorzinho que está nessa tabela. Isso daqui vocês vão ter que anotar porque vai usar para sempre agora. É o seguinte, esse E ele não vem de elétron ou de eletricidade. Ele vem de elementar. É a carga mínima que nós temos na natureza. Esse valor aqui é um valor que está em notação científica, porque ninguém vai escrever 0,0000000000019, ou 16, desculpa, tá bom? Mas é esse valor. Mais para frente nós vamos trabalhar com ele. Então o próton, ele tem mais E, quer dizer que o próton tem a quantidade de eletricidade mínima possível positiva, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron tem menos E, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o mínimo que você encontra na natureza, tá bom? A unidade, a medida da carga elétrica, ela é em coulombs. Olha, Coulomb, ó, não é o Colombo lá que descobriu as Américas, não, gente, é Coulomb. Em homenagem a Charles Coulomb, que desenvolveu vários trabalhos na parte elétrica, na física elétrica. Então, a partir do momento que eu tenho elétrons, o elétron tem menos E. É o valor mínimo de eletricidade que você tem na natureza. Só que negativo, porque é o elétron. O próton tem mais E, que é a carga elementar. Mesma quantidade de um elétron, só que por ser próton é positivo.
E para a gente calcular essa quantidade de carga elétrica? Para calcular a quantidade de carga elétrica, basta você multiplicar o número de elétrons em excesso ou em falta. Lembrando que para a gente pegar um corpo e fazer com que ele tenha eletricidade, né, nós temos que dar elétrons ou retirar elétrons, porque eles têm que ter uma diferença aí para desequilibrar. Basta com que eu pegue a quantidade de elétrons, que é o N, em excesso ou em falta, né? Daí vem o positivo e negativo, vezes a carga elementar, que é um valor que está próprio na natureza, tá bom? Se um corpo tem mais elétrons do que prótons, a carga é negativa. Se ele tem mais prótons do que elétrons, a carga é positiva. Então vamos lá. A nossa formulazinha vai ser a quantidade. Ó, aí esse é o momento em que você pausa o vídeo e anota o que eu estou falando. O que é a quantidade de carga elétrica? Quantidade de carga elétrica. O N é o número de partículas, número de elétrons que nós estamos calculando, mais N ou menos N. Vai depender se eu estou em excesso ou em falta. E o E é a carga elementar. Está encontrada na natureza, tem um valor fixo, um valor tabelado, um valor que Deus quis que fosse aquele valor e ponto final. Então vamos à tarefa, vamos tentar entender a conta. Esse aqui sou eu preparando as aulas de vocês, porque eu sou um gato. Assinale, se você estiver rindo, eu vou te aprovar de ano. Assinale VOF, né? A carga elétrica é a quantidade de... Cadê a setinha, gente? Não estou vendo a setinha. Ah, tá aqui. A carga elétrica é a quantidade de elétrons de um corpo. Falso. A carga elétrica é a quantidade de elétrons de um corpo. Não, a quantidade de elétrons é uma coisa. Quantos elétrons eu tenho? A carga elétrica é pegar esses elétrons, pegar a quantidade de eletricidade que cada um tem e juntar. Então, isso aqui é igual a vocês. Falso. Ao receber prótons, o corpo fica eletrizado positivamente. Falso? Por que falso, Wagner? Porque um corpo não recebe prótons. O próton está no núcleo casado. Ele vai perder elétrons. A gente está falando de eletricidade que tem a ver com elétrons. Lá na química, talvez isso aqui pode até estar certo. Mas para nós, em eletricidade, um corpo não perde ou recebe prótons. A gente está falando de elétrons. A carga elétrica é quantizada. O que significa? Que ela tem uma quantidade, que existe um valor fixo, que eu vou lá e determino. Um corpo tem tantos de carga elétrica, verdadeiro. Eu vou ensinar vocês a fazer a conta. Para ficar com carga positiva, um corpo neutro deve ceder. Olha que palavra, ceder. Ceder é a mesma coisa que doar, que perder, que dar para o outro, né? Um corpo neutro deve perder elétrons para outro corpo, verdadeiro. Se ele perde elétrons, ele vai ficar positivo, porque vai faltar-lhe elétrons para equilibrar com os prótons que estão lá, né? Um corpo fica carregado negativamente quando recebe elétrons, verdadeiro. Se ganhou elétrons, ganhou carga negativa, fica elétrons. Os metais são bons condutores, pois possuem elétrons livres, verdadeiro. Nós vamos trabalhar muito com esse negócio de condutor, tá? Para frente. Os semicondutores não conduzem eletricidade. Ora, eles são semicondutores, né, gente? Semicondutores, né? Semicondutores, eles conduzem mais ou menos, mas não conduz, né? Os corpos isolantes não possuem elétrons, mais falso que eu. Porque, obviamente, que todo corpo possui prótons e elétrons. Só que alguns elétrons são elétrons livres, que são os condutores que permitem com que os elétrons andem. Mas ainda nós vamos explicar isso aí passo a passo, eu acho. Ok? Questão 2. Complete a frase. Ao receber elétrons, um corpo fica tananã, número de cargas negativas. Se eu ganhar elétrons, eu vou aumentar o meu número de cargas negativas. Meu corpo fica com um maior número de cargas negativas. Se meu corpo recebe elétrons e fica com um maior número de cargas negativas, ele vai ficar eletrizado negativamente. Obviamente, eu ganhei elétrons. Caso o corpo doe, perca, dê, se livre, manda para o escambau, perca elétrons, ele ficará com menor número de cargas negativas. O animal que fez esse slide, aqui ó, desculpa gente, menor número de cargas negativas e ficará eletrizado positivamente, tá bom? Você vê aqui até eu erro, tá bom?
Vamos lá. Olha. Conta. Conta é difícil. Ok? Então, passo a passo. Simples. Qual é a quantidade de carga elétrica de um corpo que recebeu 3 vezes 10 a 16? Por que notação científica? Porque são muitos elétrons, uns números muito grandes ou pequenos, durante um processo de eletrização. Tá vendo aqui, ó, dado E 1,6 vezes 10 a 19. Vai aparecer porque você não é obrigado a decorar esse valor. Assim, você vai decorar porque a gente acaba usando ele toda hora e tudo mais, mas tá bom. Eu quero descobrir qual a carga elétrica. Então eu quero descobrir o quê? Para descobrir o quê? Eu preciso do N e do E. O E eu tenho porque o N é um valor que tabelado. O N, ele recebeu elétrons. Então ele vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Então esse mais eu vou excluir, eu vou ter o quê? Menos. Por que menos? Porque eu estou recebendo elétrons e elétrons têm carga elétrica negativa. A quantidade de carga elétrica vai ser o valor do N, 3 vezes 10 elevado a 16, está aqui. Negativo, porque eu estou recebendo elétrons, isso aí é só para saber se você ganhou ou perdeu elétrons, vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a 19. E esse 1,6 vezes 10 elevado a 19 é padrão, é padronizado. Ele vai ser sempre 1,6 vezes 10 elevado a 19. Professor, sempre, quer dizer que não muda? Não muda, tá? Porque eu tenho aluno que é de jeito. Agora, nós vamos resolver essa bagunça dessa conta. Como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar os dois números que não são notação científica, que é o menos 3 e o 1,6, e multiplicar eles. 3 vezes 1,6, se eu não me engano, dá, não sei, 4,8, olha, negativo, né? 4,8. Ok? Então, 3 vezes 1,6, 4,8. E eu vou mexer com a notação científica. Tá vendo que eu estou multiplicando aqui, ó, 10 a 16 vezes 10 elevado a mais 19? Quando eu multiplico números com notação científica, que tem a mesma base, 10, 10 lá, eu vou pegar o expoente, que é o 16, e vou somar com o outro expoente. Quem que é o outro expoente? Menos 19. Tá vendo? Então vamos montar isso aqui bonitinho, que ficou horroroso ali. 3 vezes 1,6, 4,8. Mantém o negativo. Vezes 10, eu vou manter a base, né? Eu vou conservar a minha base, vou deixar ela bonitinho 10. Lá em cima, no expoente, 10, né? Elevado a 16, que é a primeira, mais, estou somando os dois expoentes, 16 mais menos 19. Só um minuto. Quanto que é mais com menos? Menos. Então, 16 mais menos 19 vai ficar 16 mais menos 19. O que nós temos? Mais com menos? Menos. Nós temos 16 menos 19. Quanto que é 16 menos 19? Menos 3. Então nós temos menos 4,8 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Ok? Lembrando que coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Eu queria ter um minuto de paz na minha vida, mas eu não tenho. Ok. 4. Vou fazer só mais essa. Um corpo condutor inicialmente neutro perde. Igual eu, tô perdendo aqui, ó. Perde 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Se eu tô perdendo elétrons, eu vou ficar positivo, então vai ser mais N. Considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs eterna, qual será a carga elétrica no corpo após esta perda de carga elétrica negativa? Perda de elétrons, está perdendo partícula que tem carga elétrica negativa, né? Vamos lá. Qzão, quantidade de carga elétrica, vai ser mais N vezes Z. Por que mais N? Porque eu estou perdendo elétrons. Estou xingando aqui já. N vale 5 vezes 10 elevado a 13 e o E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. De novo, vamos multiplicar os números que não estão na notação científica. 5 vezes 1,6, que dá 8, tá? Para quem não sabe, ó, volta lá. 5 vezes 1,6, que dá 8. Mantenho o 10, que é a notação científica, e somo os dois expoentes lá em cima. Porque eu estou multiplicando, a multiplicação, gente, soma os expoentes. Então eu tenho 8, que é o 5 vezes 1,6. 10 elevado, né? O 10 mantém, porque é a notação científica, é elevado a quê? 13 mais menos 19.
13 mais menos 19 vai ficar 13 mais com menos, menos 13 menos 19 igual a menos 6, né? 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Coulomb, ó, Czão, coulomb, C de não sei o que, tá? Pessoal, foi lindo. Até a próxima. Estuda, anotem as dúvidas. Bye, bye.